Saudações, alunos! Hoje nós vamos falar sobre cadeias carbônicas. Mas o que é cadeia carbônica? No português, cadeia significa ligamento formado por anéis metálicos unidos entre si. Na química, esses anéis seriam o quê? Os átomos de carbono. Então, os átomos de carbono, eles têm a capacidade de ligar-se entre si ou com outros elementos, formando as cadeias. E eles se ligam através de quê? De ligações covalentes. Como podem ser essas ligações covalentes? Elas podem ser feitas pelo compartilhamento de um par de elétrons. Então, significa que o par de elétrons, então, é uma ligação simples. Então, a gente representa por um traço. Ele pode compartilhar dois elétrons. Ao compartilhar dois elétrons, nós vamos ter uma dupla. Então, a dupla representa por dois traços. Ou ele pode compartilhar três elétrons. Ao compartilhar três elétrons, nós vamos ter uma ligação tripla. Essa ligação tripla, então, eu represento por três traços. Então, é importante a gente aprender isso. Por quê? Para a gente poder entender, tá? Como é que se dá as ligações nas cadeias carbônicas. Nas cadeias, nós vamos ver que para representá-las, nós podemos usar a fórmula molecular e a fórmula estrutural. A fórmula molecular, o que é que ela indica? Ela indica quantos átomos e elementos tem numa cadeia. Porém, a fórmula molecular ela não é o suficiente, porque ela não indica qual é a substância. Então, o que é mais completo? É a fórmula estrutural. Então, um exemplo. Eu pego uma fórmula molecular, C3H8. O que é que ela está dizendo? Que eu tenho os elementos carbono e hidrogênio. E que eu tenho do elemento carbono, 3 átomos, do elemento hidrogênio, 8 átomos. Mas eu não sei como eles estão dispostos. Então, eu preciso da fórmula estrutural. A fórmula estrutural nós representamos, tá? Nós podemos representar de forma simplificada ou em forma de linhas em zigue-zague. Então, aqui um exemplo, ó, os 3 carbonos. Como vocês já aprenderam, né? O carbono ele é tetravalente, então faz 4 ligações. Então, eu coloquei aqui, ó, 1, 2, 3 carbono, por quê? Porque é C3. Nesse carbono aqui, ele faz 4 ligações, ó. Então, aqui tem uma ligação, faltam 3, então eu coloquei 3 átomos de hidrogênio. Nesse segundo carbono, ele tem uma ligação com esse e uma ligação para cá. Tem 2, então faltam 2, foi colocado 2 hidrogênios. E nesse último carbono, tem uma ligação aqui, então foi acrescentado 3 hidrogênios. Se vocês somarem, 3 carbono, 3, 5, 8 hidrogênio. Eu posso simplificar ainda essa cadeia. Como é que eu posso simplificar? Ao invés de colocar C, 3 tracinhos H, eu coloco o C, H, índice 3. C, H. H, eu boto H2. E no outro, H3, ó. Eu simplifiquei mais essa fórmula estrutural. Regina, tem outra maneira de deixar mais simples ainda? Tem. Qual seria a fórmula? É a forma em linhas. A forma em linhas indica o quê? Eu coloco só os tracinhos. Quando eu coloco um tracinho desse, cada vértice da figura tem um carbono. Como eu quero representar 3, ó, só vai ficar aqui um ponto, 2, 3. Então, eu tenho 3 átomos de carbono. Não é mais simples? Pronto. Agora, nós vamos falar, entendida essa parte, nós vamos falar sobre a classificação das cadeias. As cadeias, elas estão classificadas em cadeia aberta e cadeia fechada. O que é uma cadeia aberta? Uma cadeia aberta é aquela que possui extremidades livres. Ela possui pelo menos 2 extremidades. Essas 2 extremidades, então tem aqui um exemplo, olha. Eu peguei aqui, olha. Aqui representa uma cadeia, onde
Essa bolinha verdinha aqui seriam os átomos de carbono. Então, eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Vocês observam que, olha, uma extremidade livre, outra extremidade livre. Então, eu digo que essa cadeia, ela é aberta. Agora, eu pego essa mesma cadeia e vou unir. Aqui, olha. Ao unir, desculpem, falhas técnicas. Ao unir, ela formou. Isso aqui é com massinha de modelar que eu improvisei. Só para vocês, viu, meus queridos alunos? Para ajudar vocês a compreender melhor o conteúdo. Então, olha, peguei palito de churrasco, juntei. Ao juntar todas as extremidades, eu formei um ciclo. Então, esse ciclo aqui indica que essa cadeia, ela é fechada. As cadeias fechadas, elas têm sempre uma forma geométrica. Aqui lembra o quê? Ah, Regiane, isso aqui lembra um triângulo. Eu posso ter outras formas geométricas? Posso. Eu quero formar uma cadeia com 4. Então, olha. Tenho 4, não tenho? Tem extremidades livres, 2 extremidades livres, aberta. Aí eu pego junto, olha. Junto todos os carbonos. Então, eu passo a ter uma cadeia fechada. Então, a princípio de tudo, vocês têm que compreender qual é a diferença entre uma cadeia aberta e uma cadeia fechada. Entenderam, alunos? Eu espero que vocês tenham entendido. Repetindo. Cadeia aberta, como é uma cadeia aberta, ela tem extremidades livres, pontas. Uma ponta, 2 pontas no mínimo. Regiane, eu posso ter mais de 2 pontas? Olha só. Continua aberta? Continua aberta. Extremidades livres. Cadeia aberta. Quando eu junto as extremidades, imagine que eu faça um círculo. Então, um círculo, cada um está pegado um na mão do outro, então é uma cadeia fechada. Ah, alguém solta a mão do coleguinha. Então, eu tenho uma cadeia aberta. Entendido cadeia aberta, pessoal? Então, agora nós vamos ver a classificação das cadeias. Cadeia aberta. A cadeia aberta, como a cadeia fechada, ela está classificada em 3 critérios. Primeiro, quanto ao tipo de ligação. Então, nós já vimos que o carbono ele pode fazer ligação simples, ligação dupla ou ligação tripla. Então, eu tenho aqui, olha. Eu tenho aqui 2 carbonos. Então, ele está fazendo ligação simples. Como ele está fazendo ligação simples, então eu digo aqui que essa cadeia ela é saturada, porque a ligação é simples. Se o carbono, entre 2 carbonos, tiver uma dupla, ou tiver uma tripla, eu digo que essa cadeia é insaturada. Insaturada é porque tem dupla ou tripla. Simples, saturada. Essa classificação eu posso fazer tanto para a cadeia aberta quanto para a cadeia fechada. Outro critério. Quanto à disposição dos átomos. Eu posso ter uma cadeia normal, como posso ter uma cadeia ramificada. O que é uma cadeia normal? Como identificar, Regiane, uma cadeia normal? Eu disse para vocês que isso aqui é uma cadeia aberta, né? Ó, só tem 2 extremidades. E essa cadeia aberta, eu digo também que ela é normal. Por que ela é normal? Porque ela só tem carbonos primários e secundários. Mas, Regiane, não estou entendendo o que é um carbono. Como assim? Só tem carbonos primários e secundários. Lembro, ó. Aqui é o modelo em linhas. Eu tenho um carbono e um carbono. Esse carbono aqui só está ligado a esse. Ele é primário. Este carbono está ligado a 2. Então, ele é secundário. Esse carbono aqui só está ligado a 1, é primário. Quando uma cadeia só tem carbonos primários e secundários, ela é normal.
Agora, eu pego nessa cadeia, coloquei, ó, outro carbono aqui. Vocês observam que agora eu tenho 3 extremidades. Então, seria o quê? Eu tiro isso aqui, ó, e coloco aqui, ó, um outro tracinho. Então, aqui vai ter um carbono. Então, aqui, esse carbono aqui, que antes era secundário, ele passou a ser terciário. Por que terciário? Está ligado a um carbono, está ligado a 2 e está ligado a 3. Então, galera, quando uma cadeia tem pelo menos um carbono terciário ou um carbono quaternário, a cadeia é ramificada. Entenderam? Então, ó, nós já vimos 2 critérios. Primeiro, se a cadeia é saturada ou insaturada. Segundo, se ela é normal ou se ela é ramificada. E o outro critério? O outro critério é quanto à natureza. Ela pode ser homogênea ou heterogênea. Então, ó, observe que essas bolinhas vermelhas são os carbonos. Então, ó, eu tenho aqui uma cadeia carbônica. Claro que toda cadeia carbônica vai ter carbono e hidrogênio, porque o carbono é o principal elemento químico. E sempre vai ter hidrogênio para completar as ligações. Se uma cadeia só tem carbono e hidrogênio, eu digo que a cadeia é homogênea. Não existe heteroátomos. O que é o heteroátomo? O heteroátomo é o átomo diferente, intercalado na cadeia. Ah, como assim? Vou colocar aqui, ó, esse verdinho. Coloquei, ao invés da bolinha vermelha, eu coloquei uma bolinha verdinha. Só em olhar para cá. Aí vocês dizem, eu tenho 2 bolinhas vermelhas e uma bolinha verde. Então, essa bolinha verde, ela é o heteroátomo. Então, o heteroátomo é o átomo diferente, no caso, diferente de carbono. Ele tem que estar entre carbono, então ele tem que estar intercalado na cadeia. Ah, mas se eu colocar aqui, ó, voltei para cá, bolinha vermelha, não tem só bolinha vermelha, homogênea. Tem a bolinha verde, bolinha azul, qualquer outra bolinha, aí passa a ser heterogênea. Coloquei essa bolinha na ponta, ó. Ela está entre carbono, ela está na ponta. Então, quando está na ponta, não é heteroátomo. Só é heteroátomo se estiver no meio da cadeia, tá certo? Então, homogênea, quando eu não tenho heteroátomo. Heterogênea, quando eu tenho heteroátomo. Quem pode ser os heteroátomos numa cadeia? Pode ser o nitrogênio, pode ser o fósforo, pode ser o enxofre, pode ser o nitrogênio. Beleza? Bem, aí faltou explicar o quê? A diferença agora nas cadeias fechadas, nós vamos ter as cadeias alicíclicas e as cadeias aromáticas. Então, isso vai ficar para uma próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus.